Olá, minhas irmãs, mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu sou a pastora Marília Gabriela, quero compartilhar um entendimento poderoso aqui com você. Aqui em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim, que toda mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba ou a destrói. Então, quando nós pedimos para o Senhor o entendimento, uma sabedoria, nós seremos sim mulheres melhores, esposas melhores, mães melhores, com a sabedoria. Tem um exemplo na Bíblia que eu gosto muito, é um exemplo a não se seguir, mas é um exemplo que nos ensina também, que é a esposa de Jó. Em Jó, no capítulo 2, no versículo 7, 8, 9, 10, a gente vê ali uma aparição da esposa dele, mas não muito agradável. Você sabe a história do Jó, que ele perdeu a fonte de renda, perdeu os filhos, perdeu a saúde, e a esposa dele passou por tudo isso. Não foi só o Jó que passou por aquele sofrimento. Você que é esposa, você vai concordar comigo. Quando o seu marido sofre, você sofre junto. Se o seu marido está estressado, você vai acabar se estressando junto, porque você sofre, vocês dois são uma só carne. Então aquilo que ele passar, aquilo que ele estiver vivendo, vai lhe influenciar, correto? Então a esposa do Jó também passou pelas perdas que ele sofreu. Por exemplo, ele perdeu os 10 filhos, mas os 10 filhos eram só dele? Não, eram dela também, e talvez mais ligados a ela ainda, porque na maioria dos casos, né, nem sempre, mas na maioria dos casos, os filhos são mais ligados com as mães. Então pensa uma mãe perder 10 filhos de uma vez, e ela passou por tudo isso, e o Jó também passou por tudo isso. Então a esposa, vendo a luta do seu marido, daquele homem que estava ao lado dela, que ela amava, passando uma tribulação, e ela ao lado dele. Mas em nenhum momento, olha só o que ela diz. No versículo 9, então, Jó 2:9, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Misericórdia! Quando ela viu aquilo, ela falou para o Jó o quê? Você está vendo? Isso é culpa de Deus. Deus não nos protegeu. Deus não livrou os nossos filhos. Deus virou as costas para você, Jó. Valeu a pena ser sincero? Valeu a pena ser reto? Olha a atitude da esposa, querendo colocar o marido contra Deus. Ela ficou mal. Ela ficou insatisfeita. Ela já estava resolvida que Deus havia os abandonado, que Deus havia permitido tudo aquilo acontecer com eles. Então ela queria que aquele mal que estava na vida dela de opressão, de angústia, de tristeza, de desespero, ela queria que aquilo entrasse na vida do marido. Ela estava mal, viu ele bem mesmo diante de todas as perdas, e ela queria passar aquele mal ruim que estava no coração dela para o coração dele. Mas o que ele disse? O quê? Peraí, como fala qualquer doida, assim fala você. Então, com tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Minhas irmãs, que nós vamos fazer a oração da mulher sábia, amém? Senhor, eu quero ser a mulher sábia que edifica o lar, e não a tola que a destrói com as próprias mãos. Então, sai da gente, sai da nossa vida, todo o espírito de esposa de Jó. Sai pra lá, espírito de esposa de Jó, em nome de Jesus. Na hora que seu marido ou alguém estiver mal perto de você, deixa aquela pessoa bem, com a sua fé, com a sua oração, com a sua paciência, ou até só com o seu silêncio. Deixa a pessoa ali naquele momento e você ora a Deus, apresenta a vida diante do Pai, que depois tudo se resolve. E a outra coisa, se você está mal, não deixa aquele que está bem mal também. Sabe, tem gente que parece que se incomoda com a alegria do outro. Então eu tô mal, eu quero deixar o outro mal também. Não, tá amarrado em nome de Jesus. Que sejamos as mulheres sábias de Provérbios 14:1. Amém? Que Deus abençoe você. Um forte abraço.